vamos para a nossa aula de número 7. Vamos tratar das características de cada um, dependente ou alimentando, na sua declaração de imposto de renda. Primeiramente, cumpre esclarecer que os dependentes são aqueles definidos pela Receita Federal. São esses que estão na tela para você. Então, com relação aos dependentes, isso já vale a pena dizer que essa regra ela é idêntica no caso dos alimentandos. Eles podem residir seja no Brasil ou no exterior. Beleza? Então vamos tratar dos dependentes. Primeira opção, o cônjuge ou companheiro, que é a pessoa com quem você tem uma união estável. Então, se você tiver um filho com aquele companheiro, pode ser considerado seu dependente na declaração de imposto de renda. Ou esse companheiro você deve conviver há mais de 5 anos. Lembrando que isso vale para os casos onde não há uma formalização. Caso haja uma formalização de união estável em menos tempo, ela também é válida, desde que exista um documento atestando aquela união estável, como, por exemplo, os documentos firmados no cartório. Beleza? Então, quais são os critérios com relação à dependência de filhos e enteados? Caso possuam alguma doença que os incapacite para o trabalho, eles podem ser dependentes dos pais em qualquer idade. Caso esses filhos não tenham nenhuma doença que os incapacite para o trabalho, essa dependência pode ser até os 21 anos de idade. Se ele cursar ensino superior ou escola técnica, isso pode ser até os 24 anos de idade. Aqui eu já adianto para vocês uma dúvida muito comum com relação a essa idade. Mas como funciona quando o filho faz 22 anos? Até que ponto ele pode ser o meu dependente se ele completou 22 anos, por exemplo, no ano de 2020? Vou exemplificar de uma forma. Eu tenho um filho e ele completou 22 anos, ele não cursa ensino superior, e ele completou 22 anos em 2020. Ele pode ser o meu dependente? A resposta é sim. Se ele teve 21 anos, pelo menos um mês do ano que você está declarando, você pode incluí-lo como seu dependente na declaração de imposto de renda. Mas há uma ressalva. As despesas médicas e com educação só podem ser deduzidas do seu dependente até o mês em que ele completou os 22 anos. Beleza? Entendido isso aqui? Então vamos passar para os irmãos, netos ou bisnetos. Com relação à idade, essa idade é semelhante à regra da idade dos filhos e enteados. Então, os irmãos, netos e bisnetos são dependentes até os 21 anos ou até 24 anos se comprovarem que cursam ensino superior ou escola técnica de 2º grau. Aqui é muito importante saber que para que seja possível a prorrogação até os 24 anos da dependência apenas nos casos dos irmãos, netos ou bisnetos, essa guarda judicial já deve ter sido adquirida antes dos 21 anos. Entendido isso aqui? Vamos falar dos pais, avós e bisavós. Muitas pessoas não sabem que eles também podem ser dependentes na declaração de imposto de renda. Mas no caso desses entes, a regra muda um pouco. Ela não faz referência à idade, mas sim à renda. Ou seja, para que seus pais, avós ou bisavós sejam declarados como dependentes na sua declaração de imposto de renda, eles não podem ter recebido durante o ano de 2020 valor superior a R$ 22.847,76, o que isso nos leva a perceber que acima de R$ 1.900 por mês, pais, avós e bisavós não podem ser dependentes na sua declaração de imposto de renda. Se eles receberem menos do que R$ 1.900 por mês, totalizando um valor anual de R$ 22.847,76, então eles poderão ser seu dependente na declaração de imposto de renda. No caso de menores sob guarda, essa dependência pode ser até 21 anos.
é o que na legislação está especificando como menor pobre, sem arrimo dos pais, dos quais o titular crie e eduque e detenha a guarda judicial. Para que não fique um termo pejorativo, para simplificar, é o menor sob guarda, até 21 anos, sem possibilidade de prorrogação dessa idade. Por último, são os tutelados e curatelados. São aqueles absolutamente incapazes. Porém, o contribuinte deve deter o correspondente documento de tutela ou curatela do dependente para que ele possa ser incluído na sua declaração de imposto de renda. Entendido, os dependentes são esses. Não existe nenhum dependente que seja permitido pela Receita Federal, além desses que estão aqui no quadro para nós. Tudo certo? Então vamos passar para os alimentandos.